Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde, eu sou o João Jedi. Desculpa eu ter ficado ausente ontem, não ter postado vídeo, eu tô num contexto aqui de urgência familiar em Salvador, mas vamos falar sim das principais notícias de Star Wars, vamos falar sobre Bo-Katan no filme The Mandalorian and Grogu. A Katee Sackhoff, que é a atriz que interpreta Bo-Katan desde lá Star Wars The Clone Wars, a animação, ela resolveu falar numa Comic Con sobre a personagem estar no filme. E ela foi como dizer, né, escorregadia? Ela foi bem escorregadia. E a gente vai ler agora essa matéria aqui do Collider, porque foi justamente uma repórter do Collider que perguntou pra ela. Olha só, Katee Sackhoff se faz de tímida sobre seu retorno de The Mandalorian and Grogu. Se você não tá lembrado, The Mandalorian and Grogu é o próximo filme de Star Wars a estrear nos cinemas, o primeiro desde a Ascensão Skywalker em 2019, como eu carinhosamente chamo, Apreensão Skywalker, e deve estrear em maio de 2026. É provável que a gente tenha um trailer oficial de The Mandalorian and Grogu na Star Wars Celebration, que vai ter um painel exclusivo sobre o filme. Então vamos lá. A estrela de The Mandalorian, Katee Sackhoff, realmente ela é uma estrela de The Mandalorian, falou sobre seu papel como Bo-Katan Kryze em The Mandalorian and Grogu. Não consigo não lembrar do Sam, que sempre fala, e aí galera, sem Kryze, e é o Kryze da Bo-Katan. Muito bom. Vamos lá. Primeiro filme de Star Wars desde 2019 deve estrear nos cinemas em 22 de maio de 2026. Aqui no Brasil, deve ser no dia 21 de maio, porque é uma quinta-feira e os filmes no Brasil estreiam às quintas. Os detalhes sobre o filme estão sendo mantidos em segredo, enquanto Pedro Pascal deve retornar como Din Djarin, isso se a gente vê a cara do homem, eu espero que sim, porque é um filme, né? Outros membros do elenco incluem Sigourney Weaver, Jeremy Allen White e Johnny Cohen, que é um imperialzão lá ali do Conselho das Sombras, né? Por sinal, eu já repercuti esse elenco no vídeo que você confere aqui em cima no card, tá? Assiste lá, porque tem sempre notícias de The Mandalorian Grogu aqui no Diário Rebelde. Bo-Katan Kryze não fez sua estreia em The Mandalorian até a segunda temporada em 2020, mas desde então, ela tem sido uma figura importante, até mesmo assumindo o controle do Darksaber de Din Djarin na terceira temporada. Durante um painel recente na Indiana Comic Con, com a presença da Maggie Lovett, do Collider, Sackhoff foi questionada se ela havia colocado a armadura recentemente para se vestir para The Mandalorian Grogu, e ela respondeu de uma forma maliciosa: eu não usei a armadura em 2025. Espertinha ela, né? Sackhoff também deu um grande sorriso ao dar essa resposta ao público, mas há uma grande lacuna em sua história. The Mandalorian Grogu encerraram as filmagens no ano passado, em 2024. Ela é esperta, né? Matreira pra cacete. Ela vira, eu não usei a armadura em 2025, mas pode ter usado em 2024, dona Katee Sackhoff. Você pode ter vestido pra filmagem do filme, sim. Ou seja, ela deu uma não resposta. Ela saiu pela tangente. Olha que esperta, né? Ela podia... É muito louco. Esses atores e atrizes, eles são brifados no media training. E eles podem mentir. Quer dizer, não necessariamente mentir, mas tipo... Andrew Garfield mentiu durante anos sobre Homem-Aranha 3. Tobey Maguire nem falava nada. O Patrick Stewart sobre o Professor Xavier em Doutor Estranho. A resposta dele era, quem é Doutor Estranho? Que desgramado. Então assim, eles são treinados pra isso. E ela foi muito inteligente, ela foi muito esquiva aqui, mandou muito bem na resposta. Ela diz, eu não usei armadura em 2025, mas as filmagens do filme terminaram em 2024. Então ela pode muito bem ter usado sim a armadura em 2024. Ou seja, eu acho sim que vamos ter Bo-Katan no filme. Ela é uma parte importante da história do Mandaloriano. E a gente vai contar isso aqui agora, a gente vai conversar sobre isso. Vamos lá, vamos seguir na matéria. Isso não confirma seu papel no filme, mas teria sido tão fácil para ela fornecer uma resposta mais detalhada sobre como ela não está envolvida, em vez de uma frase de efeito antes de passar para a próxima pergunta. Exatamente. Ela preferiu não mentir. Ela omitiu. Ela tá sendo safadinha. Pois é. Bo-Katan foi quase tão personagem principal quanto Din Djarin em The Mandalorian nas temporadas 2 e 3, e depois de assumir seu lugar como uma nova líder de Mandalorian, seria estranho para ela não ter pelo menos um pequeno papel no filme. Sackhoff também dublou a personagem em The Clone Wars e Rebels antes de interpretá-la em live action. Então, é sobre isso que eu quero falar. Porque na terceira temporada de The Mandalorian, a Bo-Katan tem um puta protagonismo. E isso não é ruim. O que foi ruim para mim foi o Din Djarin virar um bocó. Din Djarin, ele perdeu o protagonismo. E eu tenho a teoria, tá? Eu tenho a teoria de que isso foi algum tipo de discussão, não discussão no sentido briga, tá? Mas alguma diferença criativa mesmo entre o Pedro Pascal e a equipe. Porque ele perdeu o protagonismo, é fato, sabe?
eu via no Din Djarin e parecia que a história estava se conduzindo para isso, e ok, aí tem as minhas expectativas envolvidas, mas comente aqui embaixo se você também não viu isso. Eu via ele como uma narrativa de líder que não quer ser líder, sabe? A Bo-Katan, ela teve a chance dela, ela teve a oportunidade dela e perdeu. Então o Din Djarin, ele entra como aquela pessoa que veio de baixo, como aquele enjeitado que veio da pobreza, que veio do clã dos Mandalorianos que ficavam ali na beirola, no cantinho, esquecidos no resto da galáxia. E aí esse cara tava tendo o Darksaber pesado, ele não estava conseguindo controlar, porque ele não queria ser um líder. Então parecia que a história estava encaminhando o Din Djarin para ser um líder em negação, mas ainda o líder. Um cara que, por não querer ser líder, é que ele teria a principal característica de ser líder, que é a humildade. E aí parecia isso. Veio a terceira temporada, né? A gente teve os eventos do livro de Boba Fett, e a terceira temporada botou a Bo-Katan como mais protagonismo, né? Ela sendo a líder de Mandalore novamente. O que tudo bem, porque o Din Djarin poderia passar esse manto, mas não necessariamente como personagem se tornando um bocó, né? Eu achei que ele... Mas tudo bem, assim, se você parar pra pensar que ele quer ser pai, ele quer ter a vida dele de pai, sustentar o filhinho, Din Grogu agora, né? Então é compreensível. É plenamente compreensível, mas eu tive esse incômodo, eu achei que a terceira temporada teve uma caída na qualidade, isso talvez tenha sido a pressa das filmagens, a pressa de conceber a história e também de depois ter o filme, né? Mas, pelo menos é a minha opinião, quero saber a sua aqui embaixo. Por sinal, não esqueça de deixar seu like aí, na moral, o like ajuda o vídeo pra cacete, beleza? Vamos seguir lendo aqui. Quais outros filmes Star Wars estão em produção? Para você que não está acompanhando nada de Star Wars, vamos revisitar aqui os filmes que a gente vai ver em breve. Além de The Mandalorian Grogu, o diretor de Deadpool e Wolverine, Shawn Levy, está fazendo um filme de Star Wars. E até foi relatado que Ryan Gosling fará parte do elenco. Tem vídeo aqui sobre isso, aqui em cima no card para você assistir, hein? Assiste porque tá bem legal, onde eu repercuto as novidades sobre esse próximo filme de Star Wars. Não sei se teremos novidades sobre ele na Star Wars Celebration, porque nenhum painel sobre foi anunciado. Achei isso muito estranho, na verdade. Será que vai ter algum painel surpresa que ainda não botaram lá? Eu realmente achei estranho, mas tudo bem, vamos seguir. Também teremos aí a Daisy Ridley retornando a Star Wars e reprisando seu papel como Rey em um filme da Nova Ordem Jedi, que também tem vídeo aqui em cima, olha aqui no card para você assistir. E o nosso querido diretor de Um Completo Desconhecido, James Mangold, foi escolhido para dirigir um filme sobre a primeira pessoa a se conectar com a força, né? Um filme que deve ser sobre a origem dos Jedi, uma história completamente nova, que também tem vídeo aqui no card, aqui em cima, para você assistir. E a gente vai ter aí várias produções de Star Wars saindo nos cinemas nos próximos anos. The Mandalorian Grogu estreia nos cinemas em 22 de maio de 2026. Olha só, na Star Wars Celebration a gente tem um painel confirmado de The Mandalorian Grogu, onde a gente deve ter mais informações sobre o filme, participação do elenco e também trailer. Deve ter trailer e espero, né, trazer para vocês as novidades. A gente vai ficar de olho também se vai ter algum painel surpresa de Star Wars, da Lucasfilm, revelando mais detalhes sobre esses próximos filmes. Por enquanto, sem notícias da Star Wars Celebration nesse sentido, mas é possível que tenha e você vai saber primeiro aqui no Diário Rebelde. Então continue seguindo o canal, inscreva-se, deixa seu like aí na moral e ó, tem mais conteúdo de Star Wars para você todo dia, toda hora aqui no Diário Rebelde. Que a força esteja sempre com você.